solidariedade, amparo, compaixão, amor ao próximo, assistência, desenvolvimento social. vozes do bem. Six Mendonça, Mendonça coming through, Gomes to Mendonça of Brazil is the Paralympic champion. Panomo with the silver. It's a photo for bronze. But it is going to be Ryan Suarez, the silver, who takes it. 53-55. It is a new world record. She's broken the mark. O Instituto Athlon é uma entidade que nasceu com o objetivo de transformar a vida das pessoas com deficiência através do esporte. Destacando aí os Jogos Paralímpicos de Paris, né, que coroou de uma forma internacional, né, nossa entidade. Foram 12 medalhas que nós trouxemos, né? O Brasil em si foi a 5ª colocação, fenomenal isso aí, inédito. Mas nós também temos ali nosso lado, né, de 89 medalhas, conquistamos 12. São José dos Campos, 12 medalhas para o país. Para a gente foi um motivo de muita alegria saber que se nós fôssemos um país, a gente seria 41º, na frente de tantos países de primeiro mundo, Portugal, Suécia, Finlândia. Então nossa motivação para agora, 2025, é enorme. A Paralimpíada foi 89 medalhas no total, tivemos recordes que foram batidos ali, né? Atletas de São José também teve participando na Paralimpíada. Então a gente mostrou que o esporte paralímpico ele também pode ser grande, né? E hoje ele tá grande, né? Ele se tornou um esporte grande no Brasil e no mundo, né? É uma entidade que vem há 13 anos desenvolvendo o paradesporto de alto rendimento, disputando campeonatos, e vem se transformando também, oferecendo esporte social para as pessoas com deficiência a partir dos 8 anos de idade. Nós atendemos aí diversas deficiências, né? Física, visual, intelectual, TEA. Então, nosso trabalho vem desde a estimulação da mobilidade, a reabilitação, a iniciação esportiva até o alto rendimento. Então, para mim foi uma segunda chance, né, que a vida me deu, porque eu sempre vivi do esporte. Eu já era atleta de alto rendimento, eu fazia atletismo. A partir do momento que eu fui perdendo meus movimentos, tipo, eu não sabia o que eu ia fazer, né. Aí eles me indicaram a natação, falaram que eu poderia continuar, né, com a minha carreira, e realmente eu vi que podia, né, meio que abre várias portas, né. Você fala, não, minha carreira não acabou por aqui, tem muita coisa que eu posso conquistar ainda. Que eles falam, só depende de você. Se você tiver força de vontade, sabe que você tem, né, pela sua carreira. Aí eu tô só seguindo firme meus sonhos, mas tô muito feliz. A natação para mim hoje em dia é tudo, assim. O Serginho, eu falo que foi um achado, né? Eu estava numa competição no Nacional, em São Paulo. A irmã dele me procurou. Aí me procurou que estava vindo para São José e o irmão dela queria nadar. Aí me mostrou ele lá na competição, e aí eu já fechei com ele para vir nadar por São José dos Campos. E hoje eu tô com o Serginho mais de 13 anos aí. Então, meu pai, ele é atleta, né? Ele faz atletismo, aí ele sempre ia treinar e eu ia com ele, né? Aí eu comecei a acompanhar eles nos treinos, aí ele me convidou para treinar também, né? Aí eu comecei a fazer o atletismo e iniciei minha carreira no atletismo convencional. Eu tinha 13 anos, foi em 2004. Aí eu fui treinar em São Paulo no Esporte Clube Pinheiros, né? Eu vivia do esporte, né? Eu sempre fui um atleta de alto rendimento, né? Aí eu morava e treinava em São Paulo mesmo. Aí em 2009 eu tive inflamação na medula, que fez com que eu fosse perdendo meus movimentos gradativamente, né? Aí eu comecei o tratamento no HC em São Paulo e eles me encaminharam para a reabilitação. Eu fiquei um mês internado. Aí o pessoal da reabilitação, sabendo que eu já era atleta, e a reabilitação realmente indica, né, o esporte adaptado, até então eu não conhecia. Aí eles falaram, ó, você tem inúmeras possibilidades, né, de continuar a sua carreira no esporte.
E aí eles me indicaram a natação, eu me identifiquei de cara com a natação. Aí estamos aí há 13 anos já treinando e competindo. Falo que o esporte, né, no geral, ele devolve, não sei se é a dignidade, né, que possa falar, né, mas eu acho que devolve a alegria deles, né, que a gente vê que muitos deficientes acabam não praticando esporte, tudo por algum preconceito, né, e depois que chegou o esporte adaptado, mostrou aí, né, a Paralimpíada, mostrou tudo, hoje vem mais pessoas buscar o trabalho com a pessoa com deficiência. Então, no início foi bem difícil, né? Porque até então a gente nunca acha que vai continuar na cadeira de rodas, né? Eu falei, beleza, eu vou fazer o tratamento, o fortalecimento, né, a reabilitação. Eu fiquei internado justamente por isso. E aí eu vou voltar a andar, né, na minha cabeça, mas não sabia, né? A médica já tinha até conversado com a minha irmã, ela não fala diretamente, né, com a gente. Falou, ó, pode ter a chance de ele voltar a andar, ficar com sequela ou realmente ficar no estado que ele está, né? Que a inflamação dele cessou, né? Nem melhorou e nem piorou, ela ficou instável, né? Aí no meu caso, para mim foi bem difícil até entender, tipo, que eu ia ficar assim mesmo pro resto da vida, né? Mas depois que eu reencontrei a natação, para mim é o lugar que eu me desligo, né? Onde eu saio da cadeira ali, que você se desliga de tudo. Aí o que eu passei a amar e hoje em dia estou aproveitando ao máximo. Recentemente a gente disputou o Campeonato Brasileiro, tendo 56 equipes. Hoje a gente é a 8ª equipe melhor do Brasil. Então é um resultado que a gente espera melhorar o ano que vem, mas a gente foi buscar um resultado inédito para a equipe, né? Estou bem feliz, né? Porque só para você conseguir o índice pro brasileiro já é algo muito difícil, né? Então é poucos que vai. E aí você tá entre os 4 do Brasil, realmente tem que realmente tirar o chapéu, né? E continuar trabalhando e sabendo que para melhorar vai ter outros lá também com o mesmo sonho. Então trabalhar mais e mais a cada dia. Eu falo que o esporte ele salva vidas, né? Dou exemplo do Serginho. O Serginho foi um atleta de alto rendimento, desceu para o Paralímpico agora e, querendo ou não, o esporte salvou a vida dele, né? Não só dele, né? Salva de outros, né? Procuram a gente, pessoas que já sofreram acidente de moto, acidente de carro, teve amputação, que às vezes não querem mais saber, fala que não acabou a vida. Então, mas aí o esporte está mostrando isso. O Instituto Athlon hoje tem mais de 13 modalidades, são quase, se eu não me engano, são mais de 280 atletas, né? Chega umas 300 pessoas contando comissão e tudo as outras partes do Instituto. Então, a gente sempre fala, né, sempre aquela frase, tente outra vez, né? Que eu achava que minha carreira tinha acabado num certo momento, mas às vezes a gente fecha os olhos para tantas possibilidades, né, que a vida nos proporciona, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas às vezes a gente está fechado, né, ali naquele momento. E é normal, né? Cada um tem o seu momento de aceitação, né? Alguns levam mais tempo, outros já conseguem ir para outras modalidades, outros caminhos, né? Mas cada um tem o seu momento, é respeitar, né, o seu tempo e saber que você pode tudo. Se você tiver força de vontade e oportunidade, né, o que mais precisa, e tem muitas, né? Que eu falo, o Instituto Athlon faz isso pra gente, né? Dá toda a estrutura e fala, olha, só depende de você. Atletismo, natação, inúmeras modalidades, né? Então eu falo, é só procurar mesmo, sair de casa, sabe? Entender que a vida não parou ali, né? Tem muita coisa que pode ser conquistada ainda que só depende da gente, né? Então é isso. O esporte também, ele é saúde, né? Tem várias pesquisas aí que colocam que cada real investido no esporte, ele é economizado R$3 na saúde, também na educação. Então eu tenho certeza que nós ajudamos muito a economia de São José dos Campos através dessa política pública, uma política igualitária, uma política inclusiva, né? E trazendo aí para os nossos paratletas, né? Os nossos atletas com deficiência a partir dos 8 anos de idade, tenho certeza que agrega muito valor para uma melhor qualidade de vida, porque o esporte é transformador. O esporte dá autonomia, o esporte dá a sua motivação diária, então é o que nós tentamos fazer dia após dia, que é levar um pouco mais de qualidade para as atletas que estão conosco. Eu sou um dos fundadores, né? Sou pai também de um menino, uma menina, e para mim, participar do Instituto Athlon é igual criar um filho.
sabe? O carinho, o amor que eu tenho pelos meus filhos se iguala ao Instituto Athlon, às pessoas que estão fazendo parte, a todos os profissionais, aos técnicos, supervisor, assessores, aos voluntários, ao administrativo, né? E porque dia após dia eu venho trabalhar, estou ali pensando em como que eu posso melhorar a nossa estrutura, que projeto que eu posso fazer para crescer um pouquinho mais, que projeto que eu posso fazer para viabilizar a sua sustentabilidade. É igual eu crio meus filhos assim, o que eu posso fazer um pouquinho mais para melhorar para eles. Nossa história vem já numa crescente de medalhas, né? Nós temos hoje mais de 3.900, agora em 2025 vamos bater essas 4.000 medalhas, né? Nós começamos, vale retratar, né? Lá atrás, nosso primeiro campeonato, nós tivemos o nosso uniforme emprestado, né, de um clube, calça doada por um hospital. Ficamos ali 4 anos trabalhando voluntariamente, conseguindo uma ajuda aqui, uma ajuda ali, pegando o carro da irmã para poder viajar. Então foi um processo muito difícil. É um processo que a Prefeitura de São José dos Campos vem apoiando, vem crescendo, vem incentivando. Então nós estamos crescendo também perante esse apoio. Desafiando os técnicos. Então, eu sou professora, sou sensei, sou terceiro dan, né, da FPK, da Federação e Confederação Brasileira, né, de Karatê. Também sou mãe atípica, né? Tanto que eu entrei na minha carreira hoje pela minha filha Júlia, né? A Júlia hoje é ela que nos motivou, né? Também era uma mãe, à procura de uma atividade física para ela, né? Por recomendação médica, ela precisava muito. Tentei outros esportes, mas foi somente no karatê que ela realmente se engajou. E eu, assim, sempre tive um lado que gostava de atividades físicas, né? E para incentivá-la, a gente começou a praticar o karatê juntas. Na época, minha outra filha, a Camila, tinha 5 anos, né? Começou a fazer também, então foi eu, a Júlia e a Camila, que começamos a ajudar a Júlia a fazer as técnicas, né? No fim, a gente também gostou, né? Se engajou e fomos aprendendo juntas, né? E assim, foi até se formar faixa preta, né? Nós 3. Aí, no caso, né, também, aí o pessoal soube do meu trabalho, eu tinha outra profissão, né? E, no fim, o karatê realmente foi transformando a nossa vida, né? E hoje eu me dedico integralmente ao karatê e o karatê, em especial, o karatê inclusivo. Sim, eu sou auxiliar técnica do Instituto Athlon, ajudo o pessoal tanto do inclusivo quanto o pessoal de competição, né? Aí tem a Sensei Patrícia, que é a minha mãe, ela é a professora oficial, né? E a Sensei Júlia, que ela também tá ali auxiliando nos treinos, sempre sendo uma inspiração para a criançada. Eu sou a Júlia Kuranaga da Rosa, tenho 24 anos, sou filha da Sensei Patrícia e irmã da Sensei Camila. Arruma aí, ó, daí a Júlia vai amarrando. Isso. Segura aí. Isso. Quer ver? Quando for no final, segura aí, tá, filha? Aí. Agora passa o outro. Isso. Passa. Agora você segura as 2 pontas. Puxa. E segura aqui, ó. Isso, aqui, ó. Daí ele vai pegar aqui depois. Peraí. Vai. Agora. Foi? Boa. Deu? Tá bom. Quando ela era pequena, né, ela tinha sempre muita dificuldade de motora, um pouco cognitiva, também parte comportamental, ela gostava muito de ficar isolada, né, desde pequenininha, né, e para ela, naquela época, não era tão fácil assim o diagnóstico. Ficou anos tendo vários diagnósticos, a Júlia, né, então a gente ficava assim, na época eu ficava perdida, falei, nossa, será que ela, né, o pessoal fala que ela tá tem um distúrbio no processamento auditivo, aí falaram que ela tinha síndrome de Asperger, depois falaram que tinha transtorno de personalidade, e assim foi uma luta para descobrir, até foi só com 18 anos que foi dar um diagnóstico final aí, com ela tem deficiência intelectual, né, e hoje a gente também vê também autista,
né? Então, se demorou para chegar um diagnóstico. E eu vejo assim, se não fosse a prática esportiva, né, lógico, uniu com a terapia, uniu também com a força da família em tentar procurar coisas que ajudassem a desenvolvê-la, né? Então, foi um conjunto, mãe, família, escola, terapeutas e o esporte, com certeza. E isso ajudou a transformar realmente a vida dela. Eu comecei com 10 anos e também eu era um pouco meio pequena. Aí eu entrei no karatê por causa que eu precisava praticar de esporte, mas quem me incentivou mesmo foi a minha mãe, aí depois veio a minha irmã também, e agora eu sou faixa preta. E o Instituto Athlon veio só para engrandecer ainda mais os sonhos, né? Melhorar ainda mais os treinamentos, né? E cada vez foi acolhendo mais atletas, né? Então, assim, o projeto começou em 2022, né? Me chamaram como professora e com 5 alunos, eram 5 alunos, né? Hoje a gente já está com praticamente 50 alunos, né? Então deu muito certo. A gente fala que ali o karatê é uma outra família, a nossa segunda família, né? Porque realmente a gente se entrega, né? Gosta muito, ama muito o esporte ali, o karatê, e a gente junta com todos os familiares atletas como se fosse a nossa família. Então a gente vê como uma família também, né? O projeto ele transforma vidas, né? Assim como transformou a nossa. Ele auxilia muitas famílias que às vezes vêm um pouco perdidos ou acabaram de receber o diagnóstico, né? É um pouco complicado, porque aí você fica imaginando como que aquela criança vai crescer na sociedade, como que ela vai conseguir se desenvolver. Então o projeto ele é muito importante para isso, porque dá uma luz para as famílias e auxilia no desenvolvimento das crianças, tanto no desenvolvimento motor, quanto na parte social, tudo. Eu me sinto bem e também preserva bem a minha saúde, também dá para eu ajudar as outras criancinhas pequenas, mas também com deficiência, e também eu dou muito exemplo para os menores que estão chegando no Instituto Athlon. E hoje, que nem ela já tem vários títulos, né? Temos muito orgulho, ajudou muito no desenvolvimento dela em todos os sentidos, né? Ela é tricampeã, primeira faixa preta do Vale do Paraíba do karatê, né? Até o trabalho assim do karatê começou com ela é a pioneira. Depois começou a vir mais diagnósticos, né? Porque naquela época, ela tem 24 anos hoje, né? Naquela época não era tão comum, né? Ter o diagnóstico ou ter treinamento para pessoas com deficiência. Antes não tinha tanto. Hoje, graças a Deus, a gente tem, né, tá tendo tantos projetos aí bacanas que ajudam tantas pessoas, né, as pessoas, a família, o atleta, né. A última competição de 2024 foi o Campeonato Brasileiro, final em Brasília. E aí foram representando o Instituto Athlon os atletas Júlia, o Thiago, o Matheus, o Renato e a Sofia. A Júlia foi campeã brasileira pela segunda vez, né? Ela também já tinha sido em 2023. O Thiago também foi campeão brasileiro. Renato também foi campeão brasileiro. A Sofia também na categoria dela júnior. E o Matheus foi vice-campeão na categoria sênior. Fui engajando, fui fazendo, fui treinando. E no começo eu não era muito afim, eu não gostava muito, por causa que eu nunca gostei de esporte. Só que com o tempo eu fui vendo, fui gostando do karatê, que o karatê foi apresentando mais coisas, abrindo mais diversidades. Então, com o tempo eu fui adquirindo, entrei para o alto rendimento, entrei para competições e hoje eu sou campeão brasileiro. Uma conquista sem tamanho, que no começo eu não imaginava nem que eu ia entrar para a competição. Para mim ia ser um hobby, ia ser uma coisa que eu ia fazer por fazer. E hoje é mais do que uma profissão, é uma coisa que entrou na minha vida e se sair eu perco tudo.
Então, não só o título, não só a competição, mas a conquista particular, a conquista de si mesmo. O Thiago conheceu o Instituto Athlons através, né, de uma amiga. O diagnóstico do Thiago foi bastante tardio. Ele tinha uma vida bastante sedentária. E quando nós descobrimos que ele tinha um autismo, nós ficamos bastante preocupados. Mas, graças a Deus, através do Instituto Athlons, né, o Thiago hoje tem um desenvolvimento maravilhoso. Ele consegue participar de competições, ele consegue estar no meio, né, das pessoas, o que nos deixa muito, muito felizes. Quando eu fiz 14, descobri, depois de muitas consultas, descobri que eu tinha autismo. Então, eu me senti diferente, eu me senti excluído, eu me senti como fosse um erro de fabricação. Então, foi uma coisa que foi corroendo de pouquinho em pouquinho e foi chateando, autoestima baixa, depressão, e com o tempo só foi piorando. E a família ajudando, pais, irmãos, família, tios, tudo, tentando ajudar, mas não tinha o que tirasse. Até eu conhecer o Instituto. O Instituto, ele não só fez eu conhecer o que é o autismo, me apresentou o autismo de verdade, mas mostrou que o autismo não é um erro, e sim uma consequência que não é ruim. E me apresentou outros deficientes. Aqui não é só um lugar que a gente trabalha, um lugar que a gente vai tirar uma rendinha extra, não. Aqui é uma família, aqui todo mundo é amigo de todo mundo vê o problema de todo mundo e todo mundo acolhe. Não é algo que é um erro, é uma falha. É, na verdade, uma bênção, podia-se dizer, por causa que se eu não tivesse autismo, eu não tinha o karatê. Se eu não tinha um karatê, eu não tinha os títulos que eu tenho hoje, eu não seria quem sou hoje. Pra gente, como mãe, ver um filho se desenvolver desse jeito, porque logo que a gente tem a notícia do autismo, é uma coisa que impacta muito, né? E nós pensamos muito no dia de amanhã. E o Instituto mostrou para mim, e assim está mostrando para outros pais, que eles são capazes de muito mais do que a gente pensa. Né? Então, assim, a minha alegria é imensa, é um prazer. Né? Já é um prazer ser mãe, e hoje é um prazer maior ainda fazer parte dessa família. Karatê é vida, karatê não tem palavras para descrever. No karatê, ele transformou tudo em mim, transformou minha autoestima em melhor, tudo, as depressões, as crises, as noites sem dormir, melhorou tudo. Tudo, o jeito de eu pensar, o jeito de eu agir, o jeito de eu falar. Eu não conversava com ninguém, não tinha amigos. Hoje eu não consigo contar nos dedos os amigos que eu tenho. Foi o tentar, que nem eu te falei, foi o tentar. A gente tem que tentar. Não conseguiu, vai em outro, persista, né? Vai dar tudo certo. Assim que eu falo também para os pais. Né? Às vezes vai, tenta num, mas não deu certo, vai no outro, persiste. A gente tenta dar um exemplo, faz junto. Eles vão desenvolver, né? E vão ser felizes sim também. Bom, o karatê se tornou tudo, né? Hoje em dia a minha vida gira em torno do karatê. Eu não imagino mais a minha vida sem o karatê. Então, assim, eu vivo para treinar e auxiliar nas aulas e trabalhar também, né? E ajudar a transformar a vida de outras pessoas, assim como transformou a minha. Estou muito feliz. Hoje, né? Principalmente pelo karatê ter guiado toda a nossa vida. Sua mãe ficava lá, Matheus, para de correr, e você continuava correndo. Eu falava, para de correr, eu coloco caiu no chão. Mas eu não faço, eu continuava correndo. Hoje o que ela fala? Continua correndo, você vai conseguindo para outras coisas, para seu futuro. Eu cheguei em 2014 como guia e então me apaixonei pela modalidade atletismo, pelo paralímpico, no qual é lindo, é sensacional a modalidade paralímpica, né? E nisso daí eu me apaixonei, continuei, aí acabei fazendo a faculdade, fiz estágio dentro do Athlon mesmo e hoje eu sou professor técnico de atletismo, que eu tenho que trabalhar individual com cada um ali, né? Dar uma certa confiança para eles, porque eu sim acredito em todos, que nem todos falam assim, só você acredita em mim. Eu falei assim, não, eu acredito em vocês, só que depende de vocês acreditar em vocês mesmos, né? E nisso daí tá dando, né,
um resultado muito grande a eles, né? Porque, que nem eu falo, depende tudo deles. E nisso daí tá saindo o resultado. Eu consegui fazer eles evoluírem, é muito gratificante. Para! Vai! Quando você era pequeno, você pensava nisso? Ah, quando eu crescer, eu quero praticar esporte. Porque eu amo correr. Isso. Subindo. Hup, hup, hup. Acho que o recado principal é: vem conhecer o esporte. Vem, se dê o direito. Papai, mamãe, traga seu filho. As nossas atividades são gratuitas. São todas gratuitas aí, né? Nós temos muitas atividades. Hoje são 11 modalidades esportivas. Então eu tenho certeza que nós vamos arrumar uma atividade para o seu filho fazer, sabe? Então não é, meu filho não gosta de competição. Ok, nós temos social. Então é um trabalho que nós estamos fazendo, engatinhando. Então eu deixo aqui nosso convite. Acesse nossas redes sociais, nos procure e vamos agendar um teste para vocês. Ah, é incrível, incrível, não tem palavra assim. Eu amo tudo isso, todo o processo deles. Eu falo que tudo é um processo, a constância, né, de estar todo dia treinando, se dedicando. Então, assim, para mim é maravilhoso. Sou muito grato a tudo isso, porque hoje nós somos o terceiro melhor equipe do Brasil e sim, graças a eles também, né? Porque chegar a ver eles andando praticamente e fazer eles correr, ver a evolução de cada um, maravilhoso. Eu acho que o esporte, ele não só abre portas, né? Como ele cria cidadãos, né? O cidadão hoje cresce muito solto, né? E o esporte, querendo ou não, o projeto que tem, o atleta cidadão acaba se formando um cidadão de caráter, de pulso firme e de batalhador ali. O Instituto Atlon vem transformando várias vidas, né? Pessoas que às vezes não chegam tristes, né? Não sabem, estão perdidas, às vezes falta, né, ali precisa de alguma coisa para motivá-las na vida ou até em busca da saúde, né? Então projetos sociais assim, esportivos, igual do Instituto Atlon, é um valor imenso na vida das pessoas, é um impacto que realmente transforma a vida, né? Então, assim, eu falo para as pessoas, procurem os projetos, né? Invistam nos projetos, né? Isso aí é você investir em pessoas, né? É o investimento nas pessoas, no futuro das pessoas, da cidade e até do país. Bem, o recado que eu dou: não precisa ficar nervoso, tenha uma autoestima muito maior. Com certeza vocês vão adorar praticar karatê, porque transforma várias vidas. Ah, eu sonho alto. Eu tô imaginando eu lá nas Paralimpíadas, ganhando título mundial. É um sonho que eu tô lutando para conquistar. Pra gente é um privilégio, com certeza, vestir a camisa de São José dos Campos e do Instituto Atlon nas competições. Eu sinto bem, eu sinto livre. Porque eu posso correr com vontade. Solidariedade. Amparo. Compaixão. Amor ao próximo. Assistência. Desenvolvimento social. Vozes do bem.